Bom, e se é pra falar em absurdo que a nossa justiça é capaz de fazer, vamos falar de um outro absurdo que a gente ouviu na semana, que é a tentativa de criminalização de Guilherme Boulos. Reparem também nessa de dar nome aos bois. A juíza da Sexta Vara Federal de Santos, tá, aceitou uma denúncia contra o Boulos, não só contra ele, tá? Contra o Boulos, contra Anderson Dalécio e contra Andréia Barbosa. Aceitou a denúncia com base no artigo 346 do Código Penal, tá? E é aí que a gente vai falar do absurdo, porque o que diz o artigo 346 do Código Penal? Diz o seguinte: tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se você não entendeu, esse artigo ele serve para quê? Por exemplo, você tem um imóvel que ele foi tomado por uma dívida ou está em processo que você não está em posse deste imóvel. Você vai lá e depreda ele, né? Você está causando um prejuízo ao seu bem, mas que está sob determinação judicial em nome de outra pessoa. Pois bem, para que essa juíza, tá, pudesse, tá, enquadrar o Guilherme Boulos neste artigo, tá? Neste artigo, ela teve que presumir, se vocês estão entendendo, que o imóvel era do Boulos. Estão entendendo? E o pior, o Guilherme Boulos sequer estava na ocupação, porque vocês lembram, né, gente? O caso aconteceu em função da invasão do triplex, que é atribuído ao ex-presidente Lula lá em abril de 2018, pelo MTST, né? No caso de Anderson Dalécio e Andréia Barbosa, né, ambos estavam neste ato. O Boulos sequer estava lá e isso é sabido. Ele está simplesmente sendo colocado no bolo e ainda por cima usando um artigo que diz que o imóvel que a Lava Jato tentou provar que era do Lula era na verdade do Boulos. Não tem cabimento uma coisa dessa, gente. Assim, é bizarro o ponto que chegou a justiça brasileira. Pra vocês terem uma noção, essa mesma denúncia foi feita contra o Lula. Por exemplo, o Lula poderia ter mandado o pessoal do MTST lá para invadir o triplex que era dele mesmo. Só que aí, no caso, essa juíza simplesmente não aceitou a denúncia contra o Lula e aceitou contra o Boulos. Isso mostra o nível de politização do judiciário brasileiro. Eu tenho defendido aqui, nessa minha cruzada de tentar elevar o nível de consciência, o seguinte: o judiciário é um aparato de dominação de classe, né? É uma instituição do Estado e o Estado é um instrumento de dominação de classe. Então é importante que a gente perceba essas coisas se materializando nesse tipo de ação. Quando o Estado tenta criminalizar Boulos dessa maneira ridícula, a gente está vendo que o Estado está tentando defender os interesses de classe ao fazer isso. Eu acredito que isso não tem materialidade para ir adiante, mas é apenas um caso ilustrativo, tá? Vamos dizer assim, da pauperização da nossa instituição judiciária, correto?